Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco em mais esse dia este que vamos estar refletindo nos nossos devocionais no livro de Isaías, e eu quero compartilhar com você o que Deus já falou muito ao meu coração nesta manhã ao fazer a leitura da sua palavra. Eu quero compartilhar no capítulo 35 de Isaías, que fala acerca da alegria dos redimidos. E para falar acerca da alegria dos redimidos, eu quero já deixar com você aqui a nossa capa de entrada, que para a alegria dos redimidos, ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Isaías disse isso como uma mensagem de esperança e encorajamento para o povo de Deus, porque no capítulo 34, mais uma vez, Isaías estava falando de um juízo de Deus que haveria de vir, que haverá de vir sobre todos os ímpios, todas as pessoas que nunca quiseram confiar suas vidas a Deus, sujeitar a todo o seu coração, a sua vida. No capítulo 34, ele faz uma denúncia de juízo contra as nações que não somente rejeitaram o Criador, como hostilizaram o povo do Criador. E aí, no capítulo 35, Isaías vem com uma mensagem de encorajamento e esperança para este povo, dizendo: haverá sim um juízo iminente, mas esse juízo ele se sucederá com um dia de descanso, um dia de glória, o dia do Senhor. E aí ele descreve os pormenores do que acontecerá neste dia. Aqui, essa projeção é da primeira parte do versículo 8. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Vamos entender no capítulo de Isaías, capítulo 35, acerca do que consiste, o que estará presente neste caminho e que caminho de santidade é este. Então acompanhe comigo, vou estar aqui projetando a partir do verso 1 do capítulo 35 de Isaías, que está intitulado A Alegria dos Redimidos, por conta do que foi dito no capítulo 34, acerca do juízo de Deus sobre todos os ímpios. Mas aqui ele vai dizendo acerca o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo, deserto, né, exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. E aí aqui vem uma palavra de encorajamento. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos cansados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Porque a vingança, a retribuição não pertence a nós, a mim, a você ou a qualquer pessoa. Deixe nas mãos do Criador, que no dia certo ele fará justiça a todos os atos de injustiça, para todos aqueles que forem injustiçados. E aí
Por isso que ele fala no verso 3: fortaleçam as mãos cansadas, revigorem-se, pois o seu Deus virá. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servos, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará como lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão relva, junco e papiro. E aqui é onde foi a nossa capa. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele, não se acharão ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Veja que, voltando até no verso 8, falando acerca desse caminho, e ali haverá grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Ou seja, o caminho de santidade é para aqueles que foram resgatados. E o Senhor e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Veja que acerca desse caminho de santidade não é para todos, mas para aqueles que foram resgatados pelo Senhor. E esse resgate envolve uma compra. E compra com o quê? Compra com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário foi o pagamento para resgatar todo aquele que se entrega ao Senhor num ato de fé e arrependimento. Estes são os resgatados, estes são os que entrarão neste caminho de santidade. Então vimos um vislumbre de que num caminho que outrora ermo, desértico, a nossa vida sofrida, este mundo, esta era presente, isto um dia findará, e findará sendo marcado com o início da glória de Deus, do reino de Deus entre nós, como falei nos devocionais anteriores, mas que será marcado por um caminho, uma estrada pela qual andarão aqueles que já se renderam ou que vão de se render ainda, porque é uma mensagem evangelística, é uma mensagem que visa a despertar naquele que ainda não andou e não conhece esse caminho, a vir a conhecer. Mas Marcos, que caminho mesmo é este? O caminho é a vida com Deus. Este caminho de santidade é o próprio Deus em Cristo, Jesus, nosso Senhor. E este caminho, ainda hoje, ele é um caminho movido por perseguição. Um caminho em que hoje é muitas vezes oprimido. No livro de Atos, nos é dito pelo menos 6 vezes acerca desse caminho, que o caminho é o próprio cristianismo.
o povo de Deus unidos na fé em Cristo e que fazem parte deste caminho. Acompanhe comigo sucintamente em Atos. Antes disso, mais uma vez lido, e haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, e os insensatos não tomarão. Este caminho, como dito em Atos, o apóstolo Paulo, antes de ser convertido, antes de seguir por este caminho, ele perseguiu este caminho. E até mesmo ele disse que havia recebido nas sinagogas de Damasco cartas, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo sai de Jerusalém com destino para ir em Damasco, tendo recebido cartas para que, quando chegasse em Damasco e encontrasse homens ou mulheres que fossem do caminho, fossem presos, conduzidos para Jerusalém. Ele era um judeu ferrenho, mas o judaísmo dos fariseus, os judaísmos dos dias de Cristo não tinham reconhecido ele como Messias. Mas a caminho de Damasco, Paulo, ele é encontrado por Jesus Cristo e se converte a esse caminho. E aí ele vem a dizer que naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Até então, que tumulto era esse? Todos os religiosos daquela época estavam incomodados por causa desse caminho. O caminho trilhado pelos cristãos, o caminho que estavam fazendo pessoas se arrependerem dos seus caminhos, ou caminhos de outrora, e se convertendo ao verdadeiro caminho. E isso causou grande tumulto, um alvoroço na época. Paulo continua dizendo que ele outrora, aqui já em Atos 22, ele dando o depoimento no tribunal de César, de que antes ele perseguiu, ou está no passado, perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão. Ele vem a dizer ainda: confesso, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Agora, Paulo dizendo que ele também tornou-se o seguidor do caminho, a quem chamam de seita. Vejam que, para quem está de fora, que não conhece esse caminho, olha para esse caminho e fala: é mais uma seita. Creio, e ele, Paulo, fala: eu creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Profeta Isaías, como acabamos de ler, falando acerca do caminho de santidade. E que caminho é este, Marcos? Você está falando o caminho, a vida com Deus. Mas será que esse caminho é só a religião cristã, o cristianismo, o caminho? Como João registra Jesus falando para os discípulos naquela última semana antes da cruz, em que ele teve momentos com os discípulos falando da iminente morte que haveria de vir. Jesus está falando: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus estava dizendo: eu vou para o Pai, e quando eu for, eu voltarei outra vez para que onde eu estiver estejais vocês também. E com isso Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? E é aqui que eu respondo para você: que caminho é esse? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho da santidade é Jesus Cristo. Sem ele, não podemos
está na estrada certa, no caminho certo, porque ele é o próprio caminho. O que significa dizer, quem está no caminho errado, quem não conhece Cristo como seu Senhor pessoal, como o Salvador de suas almas, precisa converter-se dos maus caminhos e ir para o caminho da santidade, o caminho de Cristo, entregar-se a Jesus Cristo e andar por ele. Quem faz parte desse caminho já tem a certeza de que desfrutará do reino dele, desfrutará das alegrias que tudo envolve esse reino. E, e se em algum momento sentimos-nos vacilantes, volto a repetir o que está lá em Isaías 3, que fortaleçam as mãos cansadas. Ah, ele fala, firmem os joelhos vacilantes, diga aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, Deus virá, Cristo virá, ele prometeu que há de voltar, e ele é o caminho pelo qual podemos trilhar pelo caminho da santidade. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade, e este caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é único, ele é exclusivo, só por ele. Então, descanse, meu querido e minha querida, se você faz parte desse caminho. Seja fortalecido e continue neste encorajamento. Não tema, fica firme. E você, meu querido e minha querida, se não faz parte desse caminho, se não conhece esse caminho é Jesus Cristo. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele e tenha a certeza de desfrutar dessas preciosas promessas, da alegria que faz parte de ser deste caminho, ainda que com perseguição, que como falamos aqui, mas vale a pena. Vale a pena andar, viver por este caminho, Jesus Cristo. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela tua palavra falada aos nossos corações nesta manhã, mostrando da certeza, da esperança, do vigor deste caminho que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus, quem ainda não conhece esse caminho, que volte-se o seu rosto, a sua vida para este caminho, reconhecendo que não existe outro. O caminho é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E quem já faz parte desse caminho, e em momentos de perseguição, de luta, de tristeza, de angústia, sejam encorajados, sabendo, como dito em Isaías, vejam, o nosso Senhor virá, Jesus virá, ele voltará, e essa é a esperança da glória que nos dá força ainda hoje. Obrigado, Pai, assim eu oro em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, tenha você um excelente dia no Senhor, sabendo que este caminho de santidade é Jesus Cristo.